Certamente, se você escuta um podcast a respeito de radiações, você ficou sabendo da notícia que saiu no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro de 2023, a respeito de uma cápsula de Césio-137 que estava perdida lá na Austrália e que, inclusive, já foi recuperada, mas durante esse momento de busca, gerou uma série de burburinhos, especialmente aqui para nós brasileiros, porque isso nos remeteu à história do trágico acidente com o Césio acontecido em Goiânia, em 1987, que inclusive tem um episódio aqui na plataforma a respeito. E como muitas pessoas me perguntaram a respeito no Instagram, e eu acredito que no TikTok também, muito embora eu não tenha visto, eu resolvi trazer essa temática no podcast para a gente falar hoje e explicar para vocês o que era essa cápsula, por que ela foi perdida e, principalmente, se não tivessem encontrado, o que teria acontecido? Ou, se alguém do público geral tivesse encontrado, o que teria acontecido? Então, vamos nessa! Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o polêmico caso da cápsula de Césio-137 perdido na Austrália no comecinho aí do mês de fevereiro de 2023. Bom, antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de pontuar duas coisas, né? Primeiramente, que quem fez a sugestão, primeiramente, desse episódio, muito embora outras pessoas também tenham pedido, foi um querido ouvinte chamado João Miguel da Costa. Eu também sou da Costa, inclusive, viu, João Miguel? Então, talvez a gente tenha um grau de parentesco aí. Muito obrigada aí pela sugestão, por ter me pedido, né? Aos outros ouvintes que pediram também. E eu sei que tem uma galera do TikTok que deve ter pedido e eu não vi. Perdão! Mas muito obrigado por terem pedido. Vou falar hoje tudo que vocês precisam saber sobre. E eu também gostaria de deixar uma mensagem especial para outro ouvinte, que é a Paula Vieira dos Santos de Almeida. Ela sempre me acompanha lá no Instagram e escuta os meus episódios, já veio conversar comigo. E ela deixou uma mensagem que me tocou muito a respeito de ela conseguir acompanhar o caso de uma pessoa próxima que está passando por tratamento de câncer, né, tratamento de radioterapia, e conseguir entender um pouco do que acontecia graças ao que eu comento no podcast, no TikTok e vice-versa. Esse tipo de mensagem me toca e me faz sentir gratidão por fazer o que eu faço. Então, obrigada, Paula, por ter me dito o que você disse. E eu desejo que você tenha força e serenidade para conseguir passar por esse momento aí que, né, só quem passa sabe o quanto é dolorido. Então, muito obrigada e desejo tudo de bom. Agora, falando sobre o caso em si, né, e o tal do Césio-137 da Austrália. Vejam só, eu já tenho um episódio aqui onde eu falo sobre radiações na mídia, como que é abordada essa temática por parte dos meios de comunicação, por assim dizer. E que tem lado bom e lado ruim, tá? O lado bom de a gente ter isso em vista na mídia é para lembrar que se de fato a gente tiver fontes radioativas ou emissores de radiação ionizante que não são devidamente assistidos, onde a gente não tem a aplicação da proteção radiológica, de fato pode dar ruim sim, pode ser extremamente problemático, por isso que a gente tem que ter atenção e as pessoas têm que saber que isso pode acontecer mesmo. Esse é o lado bom. Só que o lado ruim é que geralmente a mídia faz associações com outras coisas de outras proporções muito mais catastróficas do que o fato em si do que está acontecendo. Então já existe uma falsa correlação, as pessoas já ficam desesperadas, já é passado de um jeito, as pessoas já interpretam de outro. Então quando a gente fala nessa temática tem que ter um certo cuidado com o modo que vai ser abordado, que vai ser dito, para evitar catastrofismo e desespero por parte do público leigo. Afinal de contas, é um tema abstrato e a memória das pessoas tem aí o fantasma da radioatividade dos acidentes acontecidos no passado. Tá, mas de onde que veio essa cápsula? Como é que foi o contexto, o desfecho dessa história? Porque ela já começou e já acabou, né? A fonte sumiu e encontraram pouco tempo depois, felizmente. No site da agência em si não tem nada relatado a respeito disso, porque como foi uma ação muito pequena e o próprio órgão regulador da Austrália já conseguiu resolver o problema, não precisou acionar a agência para isso. Notifica-se, mas não precisa acionar para conseguir prestar suporte, porque eles mesmos já conseguiram resolver. Então eu dei uma olhadinha na internet, procurei
as matérias que narravam a história para conseguir contextualizar e entender. E eu li a matéria da CNN, que eu acho que era mais completinha, e lá eu vi, então, a questão da cronologia. No dia 30 de janeiro de 2023, uma mineradora que atua lá na Austrália, no país da Austrália, chamada Rio Tinto, deu um alerta para o órgão regulador, para o governo, de que eles haviam perdido uma cápsula de Césio-137 que era utilizada num equipamento que a gente chama de densitômetro nuclear de solo. Ele é para medir densidade de solo, já vou explicar um pouquinho sobre ele. Eles perderam ao longo do trajeto que foi feito por um caminhão que estava com esse equipamento, desde a mineradora até o local onde o caminhão ia ser estacionado. Era uma estrada muito longa. E qual que era o problema? O grande problema disso? A cápsula de césio que foi perdida era muito pequena, do tipo 8 por 6 milímetros. Então, assim, pense, uma estrada imensa, quilométrica, por onde o caminhão percorreu, e você ter perdido uma cápsula que é minúscula, né, em milímetros. Então, para você conseguir encontrar isso, é muito complicado, é muito difícil de achar. Tanto que a própria matéria fala que é achar uma agulha no palheiro. E de fato é. E também é um negócio assim, que ele não é super visível, um negócio verde que brilha no escuro. Cara, é um negocinho de metal cinza, prateadinho, que emite radiação beta e gama, inclusive, que é extremamente lesivo, como nós já sabemos. E que, portanto, representa um risco radiológico para caso alguém encontre. Que também vou falar daqui a pouco quais riscos são esses exatamente. A matéria fala que no dia 27 de janeiro eles já tinham dado falta. A comunicação foi feita no dia 30. E eles começaram a fazer esse rastreamento e eles conseguiram foram encontrar a cápsula 1º de fevereiro, então até que foi bem rapidinho. Eles percorreram a estrada onde o caminhão havia feito o trajeto com um medidor de radiação e conseguiram localizar. Extremamente difícil de fazer isso, porque como é uma fonte muito pequena, muito embora seja uma radiação ionizante, ou a projeção dessa radiação não vai tão longe a partir da fonte, porque a radiação decai com o inverso do quadrado da distância, ou seja, você vai se afastando da fonte, o nível de radiação vai reduzindo. Então, é muito complicado de encontrar, mas encontraram. Bom, beleza, entendemos o contexto, que lindo, que bom que encontraram, mas vamos falar um pouquinho mais aí e dar uma destrinchada nessa história. Vejam só, de onde que veio essa cápsula? Como que ela caiu do caminhão? O que eles estavam fazendo com isso? Para que serve essa cápsula de césio? A gente está habituado a ouvir falar do Césio-137 quando a gente lembra do acidente de Goiânia, que ele era usado numa máquina da área da saúde. Máquinas de radioterapia, ou seja, tratamento de câncer, máquinas bem antigas. Hoje não usa mais. Hoje é outro jeito de fazer radiação, que inclusive eu comento lá no episódio sobre radioterapia. Então, mas as máquinas antigas usavam o césio. É o mesmo elemento químico desse caso, sim, é o mesmo césio, só que lá a finalidade é diferente, a quantidade é diferente, a atividade de fonte, ou seja, o quão radioativo é a fonte, é diferente, né? A radiação é a mesma, mas as intensidades é que mudam, por assim dizer. Então, lá na área de saúde, a gente está habituado a ouvir o césio, né, nessa condição. Mas na área da indústria, a galera usa bastante o césio também, justamente porque é uma fonte que tem um tempo de meia-vida longo. O que isso significa? É uma fonte que dura bastante. Então, é bom para as empresas que precisam usar. E uma das áreas da indústria que usa essa fonte de césio é justamente a área que faz essa análise de densidade de solo. Geralmente para perfilagem de petróleo, coisas nesse sentido. É uma mineradora mesmo. Então, o que essa fonte faz? Ela fica acoplada a um equipamento que a gente chama de densitômetro nuclear. Densitômetro é para medir densidade de solo. Aí a galera de geologia, não sei o que lá, que vai explicar para nós, né, as diferenças, mas eu sei que o que eles fazem de estudo. Eles inserem esse densitômetro com essa fonte minúscula dentro do solo e eles observam a atenuação da radiação, ou seja, quanto de radiação que vai para a superfície e quanto que não vai. Se passa muita radiação para a superfície dessa fontezinha, significa que é um solo menos denso. Se passa pouca radiação para a superfície do solo, significa que é um solo mais denso, e isso diz respeito à composição que tem aquela região, aquele solo, e daí com base nisso, quem é da geologia e não sei o que lá, né, galera aí que estuda solos, petroquímica, não sei o que, né, não sei essa área, tá gente, mas essa galera aí vai saber, então, vai ter uma suposição a partir das análises do que é composto aquele solo, o que pode ser encontrado lá,
ou o que você vai fazer lá. Vou fazer um episódio depois só sobre densitômetros nucleares, porque tem as suas respectivas aplicações. Blá, blá. Eita. Mas isso daí é mais adiante. O ponto é, então essa cápsulazinha de césio, ela serve para isso. Ela é bem pequenininha. Eles inserem com um equipamento adequado, né, dentro do solo para isso, para ver quanta radiação vai passar ou vai ser blindada, para ver a densidade que aquele solo tem. É para isso que ela serve. Por isso que ela é bem pequenininha, né? É mais uma análise quantitativa, né, não qualitativa de formação de imagem. Por isso não precisa de tanto. E então é usado aí por esses equipamentos de densitômetro. E como é que foi cair, né? Como é que foram perder esse negócio? Porque, segundo o pessoal da mineradora, o densitômetro deles estava com uma falha, que justamente aonde estava acoplada a fonte estava frouxo. E provavelmente durante o transporte ficou balançando no caminhão porque a estrada era ruim e deve ter desacoplado, bateu ali, quebrou e a fonte caiu no chão e ninguém viu. Mas e se alguma pessoa do público geral tivesse encontrado antes do órgão regulador? O que teria acontecido? Ia ter sido igual Goiânia? Ia ter matado a galera? Ia ter irradiado todo mundo? O que aconteceria? Falando dos efeitos biológicos. Os efeitos biológicos são exatamente os mesmos para o césio lá de Goiânia ou para qualquer fonte radioativa ou emissor de radiação ionizante que vá ter uma intensidade bastante para induzir os efeitos. A questão é, por ser uma cápsula muito pequenininha, como eu falei, né, a distância influencia muito com relação à dose que vai estar sendo entregue para as pessoas que estão nas proximidades. Então, se essa fonte ficasse perdida para sempre e ninguém nunca encontrasse, não ia acontecer nada. Se alguém andasse próximo, provavelmente também não aconteceria nada. Agora, se alguém encontrasse, visse e pegasse na mão, aí é outra história. Como emite radiação beta e radiação gama, você pode ter certeza que a ponta dos dedos ou a mão de quem tivesse pego provavelmente necrosaria, que é o que a gente observa com muita frequência em acidentes radiológicos da área industrial. Tem muito acidente onde dá necrose de extremidade, porque a fonte pequenininha, por menor que seja, se pegar na mão, realmente a intensidade vai ser muito grande pela proximidade com a pele e vai dar efeito tecidual. Tem um episódio aqui no podcast que eu falo sobre por que a radiação faz mal, um dos primeiros, e lá eu explico certinho esses efeitos que a radiação faz. Então, basicamente é isso que aconteceria, mas apenas para quem pegasse na mão. Bom, e qual que é a diferença, né? Por que não aconteceria um Goiânia 2, por assim dizer? Muita diferença. Bom, começa pelo modo em que a fonte está disposta. Lá em Goiânia, a gente tinha uma fonte muito maior, a gente tinha uma quantidade do elemento muito maior e existiu uma coisa que chama contaminação. O que é isso? Violaram a blindagem, a selagem da fonte, espalharam o pó de césio. Era um pó, né? Então espalharam e a galera se contaminou. Houve contaminação, que é quando o elemento químico gruda no corpo e fica irradiando. Como ele não desliga e não dá para tirar com água, ele não sai, fica ali irradiando e machucando enquanto tá jogando radiação. Então lá em Goiânia foi assim. Esse caso é uma cápsula muito pequenininha, que era metálica, era muito minúscula, e é uma fonte selada, metalizada, não tinha pó de césio que pudesse dispersar e causar contaminação de um monte de gente. Provavelmente machucaria 2, 3 pessoas que pegassem na mão. Se a pessoa que encontrou fosse passando na mão de um monte de gente, a mão das pessoas ia machucar. É como se fosse pegar uma brasa e passar para todo mundo. Vai queimar a mão de todo mundo que pegar a brasa, né? Mas não vai contaminar, não vai deixar resquício, né? É mais ou menos essa analogia. Então não tem como a gente comparar esse caso da Austrália com Goiânia. É completamente diferente, é muito distinto. Na verdade, não existe nenhum acidente comparável com o de Goiânia, porque a gente não teve, pelo menos segundo registros da agência que nós sabemos, acidente com contaminação radiológica nessa proporção, sem ser usina nuclear, claro. Nesse caso, felizmente, não teve nenhuma vítima porque eles foram muito rápidos nas ações de recuperação de fonte. Acidente com fonte órfã é extremamente
comum dentro da esfera de acidentes radiológicos, tá? Importante pontuar que acidentes radiológicos não são tão comuns assim. Acontecem, mas não são excepcionalmente comuns de acontecer todo dia, igual acidente de carro, por exemplo. Né? Mas dentro dos acidentes radiológicos, acidente com fonte órfã é bem comum, principalmente de indústria. Por que acontece isso? Cai a fonte do negócio, sei lá, coloca um cuspe, não sei o que acontece, isso cai e some. Inclusive, aproveitando, né, como eu falei, esse caso não dá para comparar com o caso de Goiânia, mas tem um caso que eu já contei aqui no podcast, inclusive, que dá sim para comparar, que é o caso de Kramatorsk. Inclusive, quando eu publiquei esse episódio, teve algumas pessoas que vieram conversar comigo, mas nossa, como é que pode uma fontezinha tão pequenininha causar tudo o que causou naquele evento? Pois é, pode, como a gente pode observar, né? Hoje aí tem um exemplo. E, cara, o desfecho é muito parecido. Vejam vocês. Lá eu contei, eu recomendo que vocês escutem o episódio, tá? Mas só resumindo, de Kramatorsk foi uma coisa muito parecida. Densitômetro nuclear de solo que foi perdido, a cápsula, né, se perdeu numa mineradora, só que nunca encontraram. O que aconteceu? Ficou misturado, não era nem mineradora, acho que era aqueles negócios de fazer cascalho para poder fazer construção civil. E ficou perdida, e depois quando juntaram o cascalho para construir uma instalação, uma casa, uma residência, a fonte estava dentro e estava, né, cimentada na parede. Que daí as pessoas que se mudavam para o apartamento morriam, ficavam com leucemia, porque daí era exposição crônica, né, à radiação, né, nesse caso é baixa dose que estava, né, na parede. Só que por ser a radiação gama passa concreto. E daí, irradiando constantemente uma pessoa morando ali por anos, de fato vai desenvolver uma condição crônica, de efeito biológico por causa da exposição à radiação. Então, esse caso da Austrália, ele é muito mais fácil de a gente comparar com o caso de Kramatorsk do que com o caso de Goiânia. Novamente pontuo, tá? Goiânia é, uma proporção incomparável. Agora, Kramatorsk seria bem possível, né? Assim, na verdade não seria possível porque essa fonte estava perdida numa estrada. Ela não ia ser juntada ali, uma poeira da estrada para construir casa, né? Mas a fins de comparação seria mais viável comparar com esse caso aí. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que eu tenha sanado todas as possíveis dúvidas a respeito dessa temática que estava bombando por esses dias. E caso eu não tenha sanado, vocês já sabem. Me chamem lá no Instagram, mandem uma mensagem para mim que eu esclareço qualquer dúvida que vocês possam ter e complemento no episódio da semana que vem. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham achado curioso. Se vocês gostaram, compartilhem aí com a galera para aumentar a nossa podosfera. Eu acho que é assim que usa a terminologia correta. Ouvi falar num podcast, estou replicando. E é isso. Quem sentir vontade, manda uma mensaginha para mim, um alô que eu sempre vejo, adoro receber mensagens. E nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no episódio da semana que vem. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado pela audiência de vocês e até lá!